próxima. Tchau, Carol. E a gente tem que ser feliz todos os dias, principalmente no momento das refeições, quando a gente vai escolher os alimentos que vão trazer para o nosso corpo todos os benefícios que a gente precisa e, claro, saciar também as nossas vontades. Vocês sabiam que a substituição de alguns alimentos, ou de muitos deles, com ela a gente consegue prevenir muitas doenças, a gente consegue ter um corpo mais saudável, ter mais disposição no dia a dia e muitas vezes até perder aqueles quilinhos a mais que o médico já avisou que a gente está precisando. Então prestem muita atenção nessa pauta que vocês vão gostar de verdade. Como substituir os alimentos. Quem vai contar tudo que vem a primeira vez ao programa é o nutrólogo e ortomolecular, Dr. Antônio Pacileu. Seja bem-vindo. Como vai? Prazer Boa estar tarde. aqui. Não fui eu que fui o autor disso aqui, não. Não foi você que cozinhou, Não, né, foi doutor? você. Não tem problema. Mas as receitas estão muito lindas, a mesa ficou muito legal. E eu acho que dá uma enganadinha nos olhos, né? Olhando essa bela tortinha, a gente fala, nossa, mas isso deve ser engordativo, ou mesmo muffin. É, porque todo mundo acha que quando vai fazer uma alimentação saudável, acha que o gosto obrigatoriamente não é igual ou é pior. É verdade. E não é a realidade. Isso não é verdade. Não e é a gente verdade. tem que experimentar para dizer que não gosta. Com certeza. Não é? Com certeza. Então enganar os olhos e experimentar sem saber o que é, pode ser muito bacana. Com certeza. Queria começar nosso bate-papo o seguinte. A gente vai falar um pouquinho, então, claro, de redução de medidas de perda de peso, porque tem muita gente que escreve todos os dias no nosso e-mail pedindo dicas para isso, que precisam de fato emagrecer. E claro que substituindo os alimentos isso pode ser muito viável. Mas antes eu queria que você explicasse um pouco como essa substituição dos alimentos pode auxiliar na prevenção de doenças, pode melhorar nossa condição física. Então, no consultório, a primeira pergunta que eu faço é se a pessoa tem ideia, por exemplo, do câncer de mama, que é o câncer de mama, que é a doença que mais mata a mulher atualmente no mundo inteiro. Quanto por cento ela acha que o câncer de mama é genético? Todas me respondem 40%, 50%, 60%, 70%. E é 5%. 5%, 95% das doenças que mais matam hoje estão relacionadas com hábitos de vida, alimentação, exercício físico e a relação nossa com o meio ambiente, né? Porque hoje tudo é contaminado. Então isso é muito importante. Então quando você fala em redução de peso, também a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a balança não pode ser referência. Porque o que você tem que perder na realidade é a gordura branca, que é essa que é a maléfica. Porque você tem uma gordura que é boa, que chama gordura marrom. Essa gordura marrom, ela fica aqui na nuca e no peitoral, e essa gordura ela é rica no motorzinho, é a grande geradora de energia. A criança tem muita gordura marrom, tá? E o exercício físico, é uma alimentação saudável, e o frio estimula o organismo a sintetizar essa gordura marrom, que é altamente benéfica. Certo. Então a gordura branca, que é essa que você tem que perder. E a balança, ela não é uma boa referência, porque a gordura, o peso é pouco. Entendi. Então, o músculo é até mais pesado do que a gordura, né? Muito mais pesado. Né? Agora, falando em termos de substituição, isso é muito interessante, porque o que na realidade, a gordura saturada, que é essa que é maléfica, a gente tem uma acentuação do uso dela, porque ela é usada como liga nos alimentos. Então, quando você come um bolo, ou quando você come uma torta, você usa a gordura saturada como liga. A gordura saturada é uma gordura maléfica, pró-inflamatória, e é ela que tem relação com essas doenças que eu estou citando até agora. Entendi. Então o importante é você tentar usar outros produtos como liga. Né? Por isso que muitas vezes a receita pode ficar até mais gostosa. Mais gostosa. Porque a gordura saturada, infelizmente, é saborosa. É saborosa. E qual que é o alimento que tem mais gordura saturada? É a proteína animal. Proteína animal, né? Então, a proteína animal, a gente tem que tomar um certo cuidado. Tá. Se a gente observar o último relatório da OMS, o uso crônico da proteína animal, desse gordura saturada, ela aumenta o risco relativo dessas doenças que a gente está comentando agora. Então, isso é muito interessante. Então, mesmo pessoas que estão até no peso, estão magrinhas, estão contentes com a balança, podem consumir muita gordura saturada, que pode ser prejudicial à saúde no geral. Isso. Aumenta muito o risco relativo. Tá. Só para você ter ideia, a diabetes, por exemplo, que vai aumentar 45% até 2030, o câncer vai dobrar, tudo isso está relacionado com a hiperingesta de gordura saturada. Porque olha que interessante, todos esses contaminantes ambientais, eles têm uma afinidade por gordura saturada. Então, quando você come um alimento que é rico em gordura saturada, ele é onde contém o maior número de toxinas. Nossa. Então, você está colocando também as toxinas ambientais.
né? Que loucura! Bisfenol, ascaridil, organoclorado, organofosforado. E isso é muito importante. Tá. Isso Vamos dar alguns exemplos de gordura saturada, de alimentos que têm gordura saturada? A carne vermelha, carne vermelha, leite, queijo, bacon. Leite mesmo desnatado? Mesmo desnatado. O que acontece? A gente tem alguns conceitos que estão enraizados, que são crenças. Diga. Né? Quanto mais perecível for o alimento, mais toxina ele tem. Porque para ficar paradinho lá na prateleira, você tem que ter um monte de toxinas. Né? Então, mesmo no leite desnatado, para conservante, ele usa sódio, ele usa nitrito, que no estômago é transformado na nitrosamina, que é muito cancerígeno. Tá? Entendi. Então, todos os alimentos que demoram um pouco mais para estragar, isso, ou seja, que precisam ficar aí com conservantes por algum tempo, vão ser prejudiciais, vão ter toxinas. Porque para pensar nisso é impressionante. A gente fala assim, a carne branca é mais perecível que a vermelha. Então, provavelmente, para a carne branca ficar parada na prateleira, o uso de conservantes tem que ser maior do que a carne vermelha. Tá. Então, não que nunca mais você vai comer, não estou falando isso de modo algum. O que eu estou tentando falar é que o uso crônico por um período prolongado, ela aumenta o risco relativo das doenças relacionadas com o hábito de vida, que é diabetes. A farinha branca também? Os refinados? Isso, por causa do tratamento. Então, o que é refinado, tira a casquinha, que é onde tem um valor nutritivo. Tá. Então, preferi os integrais. Né? Tá. Tirando as pessoas que têm as intolerâncias alimentares. Nesse caso, tem que fazer a troca pelos alimentos que não têm essa intolerância. Essa intolerância. Tá. Os 4 maiores alergênios é a caseína do leite. Né? O segundo lugar é o glúten, que é a proteína mais incidente no trigo. Tá. O terceiro lugar é a soja, que tem a genisteína. E o quarto lugar é o amendoim. Então, são os 4 maiores alergênios. O amendoim também? Amendoim também. Porque, na realidade, quando a gente fala de alergia, você tem, na realidade, 3 tipos de alergia. Tem uma que é aquela que é aguda, que você come e quase morre. Fecha agora. Tem que ser correndo para o hospital. Que é perigoso, que é perigoso. Você tem a tardia, que você sempre teve a alergia, mas você não tem sintoma algum. Tá. Mas você tem alergia, ela te causa um processo inflamatório intestinal. E você tem as alergias e intolerâncias que elas não são moduladas por sistema imunológico, é pelo tamanho da molécula. Então, por exemplo, o trigo tem um tamanho muito grande, aí o intestino não consegue brecar. Aí se passa, além de inflamar o intestino, ele pode dar origem a algumas doenças autoimunes, porque é um corpo estranho para o organismo. Sério? O trigo? Pelo tamanho da molécula. Que loucura! Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho. Já volto para a gente continuar, que o papo está uma delícia e devem estar chegando várias perguntas aqui no meu Twitter e no nosso e-mail, porque a gente vai falar item por item aqui o que foi substituído e a gente vai falar inclusive do trigo, né? Porque tem uma receitinha aqui que a gente tirou o trigo e fez uma substituição muito bacana. Doutor, já volto para a gente continuar o nosso papo. Porque, é claro, a gente precisa ter muita orientação para entender exatamente como substituir esses alimentos para que a nossa alimentação, a nossa saúde, o nosso dia a dia fiquem mais, eu diria, mais saudáveis, né? Para que a gente viva melhor, como o doutor mesmo colocou. Mas, de certa forma, não vai adiantar nada fazer todas essas escolhas se você não fizer a primeira delas, a principal, que é cuidar da sua saúde bucal. É por aqui que vai entrar tudo isso. Então, se você não tiver com uma saúde bucal perfeita, pode ser que o resultado não seja tão bacana, mesmo procurando saúde de outras formas, não é isso, doutora Cláudia? É isso mesmo. Vamos estar atentos à nossa saúde bucal na SP Plus. É isso aí, gente. É por isso que eu convido a você a conhecer as novidades da SP Implantes. Olha, Carol, trouxe uma novidade muito legal que eu sei que você vai gostar. Eu adoro as novidades da doutora Cláudia. O que você acha de tratar um dente, gente, sem anestesia e sem motorzinho? Melhor coisa do mundo. Não é? E isso já é possível, gente, através deste produto. Deixa eu ver. Não é bárbaro? É o máximo que é isso. Ou seja, se você tem uma cárie, olha aqui, entre os dentes, uma cárie de esmalte ou de dentina, entre os dentes, o que vai acontecer? Naquela técnica onde você tem que anestesiar, colocar um motorzinho, nesta técnica, nós vamos então introduzir e colocar este produto entre os dentes, gente, ele é um infiltrante de cárie, ele vai tratar a cárie sem a necessidade de passar um motorzinho. Isso é uma maravilha. Que máximo. Então, para aquelas crianças aí que tem aí a preocupação de ir ao dentista, olha que solução bacana, gente.
E mais uma opção muito legal, também um tratamento super conservador, para quem não pode ou não quer fazer um implante dentário, tem falhas de dente, dá uma olhada aqui que bacana. Essa prótese ela é confeccionada nos Estados Unidos, assim gente. Não tá legal, não. Assim não tá. Tem muitas pessoas que usam esse tipo de prótese e querem agora mudar. Como é que vai fazer, então, essa mudança? Através dessa prótese semiflexível, ela é colocada por cima dos dentes. Olha que bacana. Muda por completo. Você vai mastigar com essa prótese, gente. Livre de grampos, livre de metal. Ou seja, vai restabelecer a estética do sorriso e a função também. Essas e mais novidades a SP traz para você, e é só ligar, né, Carol? É tão fácil. Tem que ligar, tem que marcar sua consulta. Já imaginou? Olha que bom que a tecnologia está do nosso lado. Tratar uma cárie. É isso. Sem sentir dor, sem aquela anestesia, sem injeçãozinha. É possível, é possível, mas você tem que marcar sua consulta, comparecer e ouvir qual o melhor tratamento para você. De repente quer deixar o sorriso lindo de novo? Essa técnica é muito legal e é uma técnica também que é muito rápida. Eu acho que, além de tudo, você vai investir num sorriso bonito, na sua qualidade de vida e na mastigação perfeita. Lembrando que todas as clínicas da SP Implantes já têm a panorâmica. Você sai de lá com a sua panorâmica, não precisa ir até outro endereço para ter o serviço. Então, adianta a sua vida. O telefone está aí na tela. 0 operadora 11 2125 3131. 2125 3131. Telefone da SP Implantes. Se você preferir, pode ser pelo site www.spimplantestudojunto.com.br. Mude também o seu sorriso na SP Implantes. Muito obrigada por férias. Obrigada, viu? Até minha volta. Obrigada. Estaremos aqui. Beijo. Tchau. Que delícia, né? Ai, amanhã é meu último dia essa semana. Vou aproveitar porque eu morro de saudades. Sabe quando você não quer que o programa acabe mais? Eu já tô nessa, viu, doutor? Voltando a conversar aqui sobre a substituição dos alimentos nas refeições, que pode favorecer a nossa saúde, como também para algumas pessoas que querem aí estarem mais saudáveis e perderem aquilo que você citou. Não é perder o peso, é perder a gordura. É porque que não pode é perder massa muscular, porque a massa muscular é um tecido nobre, porque é dentro do músculo que você tem um motorzinho que gera energia. Se você perde músculo, você perde a produção de energia. Agora, doutora, a pergunta que não quer calar, que todo mundo faz essa pergunta. Como perder gordura e não perder massa muscular junto? Mas então, é só você... Uma outra coisa que é muito importante, hoje a gente individualiza tudo. Então hoje você é um ser único, não tem outra Carol, você é um ser único. É verdade. Então, então não tem receitas mágicas, então você tem que sempre respeitar a individualidade de cada um. Então hoje você tem ferramentas, porque a gente tem uma diferença muito grande entre o que você come e o que você absorve, que não é igual. Então se eu e você sentarmos a mesma mesa e vamos comer esse prato aqui maravilhoso de macarrão, o que o teu intestino absorve é totalmente diferente do que o meu. E depende de várias variáveis. Então, hoje você tem testes funcionais onde você consegue identificar o que falta para a Carol, o que falta para mim, o que falta para quem. Então, hoje tudo é individual. Isso é muito importante, gente. Eu acho que aí a gente já está entrando até nessa medicina ortomolecular, que é quem vai diagnosticar um pouquinho disso? Isso, não. Aqui na realidade a medicina ortomolecular não existe como especialidade médica, né? A ortomolecular é uma prática, né, onde você tenta suprir as células dos nutrientes que porventura estão faltando. Hoje eu acho que como a prevenção primária, como a diminuição do risco relativo está ligado a hábito, acho que todo médico hoje em dia ele incentiva a paciente a trocar hábito de vida e ter um hábito de vida mais saudável. Entendi. Porque isso é o determinante, né? Uma outra coisa muito importante é que não existe receita mágica e o ator principal é a pessoa. O que não tem remédio, não tem jeito. Se a pessoa não trocar aquela informação, vai continuar. Não tem segredo. O segredo é a disciplina. Eu também acho. Agora, essas dicas podem ajudar. Então, vamos começar a falar dessa primeira, que é o tabule de quinoa, que está aqui. Esse tabule, normalmente, é feito com o trigo. E a gente vai substituir o trigo, então,
Pela quinoa. Que é uma proteína vegetal, que não tem gordura saturada. Agora, o problema do trigo é a proteína do trigo, que é o glúten. Ela tem o peso molecular alto. E também como você trata o trigo. Entendi. Provavelmente na época de Jesus, o pãozinho dele não era desse trigo. Era trigo sarraceno, provavelmente. Que ele tem muito menos glúten ou quase isento de glúten. E hoje, com tantos conservantes, isso foi piorando, né? Eu acho que isso também é um grande desafio na humanidade. Como é que você vai sustentar 6 bilhões de habitantes? Então, a indústria teve que agir. Entendi. Nesse caso, a gente tem um estrogonofe de salmão e não um estrogonofe de carne. Por que a gente trocou, então, a carne pelo salmão e não tem creme de leite, tem creme de leite de soja? Então, porque, veja só, se você colocasse um estrogonofe de carne, gordura saturada, colocasse o leite, gordura saturada, você eliminou a gordura saturada, colocou uma gordura poliinsaturada, que ela é benéfica, ela não é armazenável, porque as gorduras saturadas, elas são facilmente depositáveis, enquanto que a gordura poliinsaturada, a estrutura dela é fechadinha, então você não consegue armazenar, enquanto que a gordura sim. Então você está, além de estar colocando uma gordura que age como um pró-anti-inflamatória, você está diminuindo muito a gordura saturada, porque você usou o leite de creme de leite de soja. De soja, você poderia usar o creme de leite de arroz. Agora, de amêndoas, vai ser nossa receita de hoje. Já já a gente vai fazer essa receita do estrogonofe de salmão e vamos trocar então esses ingredientes, vocês vão entender direitinho. Para fechar, que a gente já está estouradíssimo, é o penne. O penne, na verdade, é o seguinte. Olha isso, parece um penne ao molho branco. Parece. Nossa, com tudo que tem direito. Eu ia te matar se fosse molho branco. Não dá, né? Mas olha, na verdade, aqui a gente tem um penne de milho com molho branco de leite de castanha de caju. Então não tem nem o creme de leite, não tem manteiga, não tem farinha de trigo, não tem nada disso. Não tem ovo. Não tem ovo? Não tem ovo. Que máximo! Então, é aquilo que eu estava discutindo. A gente tirou toda a gordura saturada, colocou outros ingredientes como liga. Ingredientes saudáveis, que agem como anti-inflamatórios no seu organismo. E o sabor deve estar uma delícia, que eu fiquei morrendo de vontade de experimentar esse macarrão. A gente já ensinou, esse horário é feio, a gente já ensinou a fazer esse leite das castanhas, da amêndoa. Leite de arroz, macadâmia. É tudo do mesmo jeito, você vai processar e você deixa ele escorrendo, né? Isso, escorrendo. É muito legal, a gente vai fazer de novo essa receita, eu prometo pra vocês. Doutor, estourei tudo que podia, que não podia. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Volte. Amei aqui. Eu que amei, suas informações são ótimas, adorei, aprendemos muito. Obrigado. E eu acho que às vezes a gente faz realmente essas, a gente pensa numa coisa e é justamente, não pode ficar aqui do meu lado, e é justamente isso, não é nem tudo que a gente está vendo é daquela maneira. Então a gente tem que entender um pouquinho mais, saber fazer essas substituições e essas trocas para que a gente tenha mais saúde, para que a gente se previna das doenças, que é tão importante quanto pensar também na estética do corpo. Na verdade, em primeiro lugar. Eu quero agradecer aqui o site www.fitgourmet.com.br que preparou essas delícias. É por isso que daqui a pouquinho a gente vai fazer essa receita do estrogonofe de salmão com creme de leite de soja. As perguntas que chegarem aí no nosso e-mail, no meu Twitter, a gente encaminha para você. Obrigada mais uma vez. Adorei. Até a próxima. Obrigada. Não demore.